Você já sentiu que está procurando algo, mas não sabe exatamente o que? Uma sensação que parece faltar. Algo que você não consegue tocar, mas sabe que está lá? Às vezes, a busca por respostas parece não ter fim. E tudo o que você encontra é um vazio profundo, uma inquietação que não se desfaz. Você pergunta a si mesmo, por que isso está acontecendo comigo? Onde estão as respostas que tanto preciso? Mas, e se eu te dissesse que as respostas que você busca já estão dentro de você? E que o desconforto que você sente, esse vazio, é uma manifestação de algo muito maior? Algo que está em você esperando para ser ouvido. Você já parou para pensar que talvez você esteja tão imerso na busca externa, tentando encontrar algo ou alguém que resolva seu problema, que não percebe que a chave para essa resposta sempre esteve ao seu alcance? Às vezes, não encontramos o que procuramos porque estamos desconectados de algo muito simples, mas profundamente importante: a nossa própria capacidade de ouvir a nossa voz interior. Estamos tão acostumados a olhar para fora, em busca de algo que confirme nossas crenças e desejos, que nos esquecemos de olhar para dentro. O que você busca já está em você, mas talvez você não consiga perceber, pois o seu coração está vibrando em uma frequência diferente. Uma frequência que ainda não está em harmonia com as respostas que você tanto deseja. É como se estivéssemos em uma sala cheia de ecos, tentando entender uma mensagem, mas o som está distorcido pela nossa própria confusão interna. A resposta não está ausente, ela está apenas em uma sintonia diferente. Ela é silenciosa, calma, mas ao mesmo tempo presente, esperando ser percebida. Mas para perceber, é preciso estar disposto a ouvir com atenção, sem pressa, sem expectativas. E a questão é, como podemos nos libertar da pressão de encontrar respostas? Como podemos finalmente silenciar o barulho ao nosso redor e dentro de nós para que possamos ouvir a sabedoria que já habita nosso ser? Essa desconexão não acontece porque as respostas estão longe. Elas não estão em algum lugar distante. Elas não estão em algo que você precise alcançar. Não, elas estão aqui, ao seu redor, mas principalmente dentro de você. No entanto, o que muitas vezes nos impede de perceber isso é o bloqueio invisível que criamos com nossas próprias crenças, nossos medos e nossa incapacidade de confiar em nossa própria intuição. Mas eu te peço, se você puder, feche os olhos agora, respire profundamente e perceba o que acontece dentro de você. Existe um silêncio, uma calma, que quando você permite, pode te conduzir. Às vezes, precisamos apenas parar, desacelerar, para perceber que tudo o que procuramos de alguma forma já está em nós. É nesse silêncio, nesse espaço de quietude, que podemos encontrar a verdadeira resposta. A dor que você sente ao não encontrar o que procura, essa dor silenciosa que te acompanha, é apenas a manifestação de um chamado profundo para que você se reconecte com aquilo que já tem dentro de si. Não é necessário procurar mais longe. Não é necessário buscar mais respostas fora. O que você precisa já está dentro de você, esperando para ser ouvido. Talvez a pergunta seja: você está disposto a ouvir? Eu sei, pode ser difícil aceitar isso. Pode ser desafiador acreditar que você já tem tudo o que precisa. Mas, se você olhar com mais calma, se deixar a ansiedade de lado por um momento, vai perceber que a resposta está aqui, dentro de você. Ela não precisa ser procurada, ela precisa ser percebida. E talvez, só talvez, ao aceitar isso, você comece a sentir a paz que tanto busca. Porque a verdadeira paz não está na resposta externa, está na confiança de que você já sabe o que precisa fazer. O erro invisível: não ouvir sua própria verdade. O que acontece quando buscamos respostas em todos os lugares, menos dentro de nós? O que ocorre quando, mesmo tendo todas as respostas ao nosso alcance, preferimos olhar para fora, como se a verdade estivesse em algum lugar distante, em algum lugar além de nós? Esse é o erro invisível que todos cometemos. Acredite, não é por falta de inteligência ou esforço, mas porque fomos condicionados a acreditar que as respostas precisam vir de fontes externas. O erro está no simples ato de não escutarmos nossa própria verdade, nossa voz interna que, silenciosa e calma, já sabe o caminho. A verdade está ali, ao alcance da sua consciência,
mas por algum motivo você não a ouve. Talvez seja por medo. Talvez você tenha sido ensinado que a única forma de confiar é nos outros, nas informações externas, nos especialistas, nas certezas de um mundo que parece tão acelerado e ansioso. Mas aqui está o ponto. A sabedoria verdadeira não vem do medo ou da pressa. Ela vem da confiança, da paciência, da quietude interior. Quando você está em sintonia com sua verdade, a resposta surge com clareza, não como um grito, mas como um sussurro tranquilo. E é nesse momento, quando você parar de buscar desesperadamente lá fora, que você começará a ouvir o que sempre esteve dentro de você. Parece simples, não é? Mas a verdade, às vezes, é mais difícil de ouvir do que gostaríamos de admitir. Quando você se desvia da sua verdade, você perde a capacidade de se conectar com seu centro, com a sua essência mais profunda. E é nesse espaço de desconexão que surgem as dúvidas. Você começa a procurar fora o que já está dentro. E nesse processo, a autossabotagem acontece. É uma sabotagem sutil, invisível, mas poderosa. Por quê? Quando você não ouve sua própria verdade, você se afasta da sua essência. E quanto mais você busca nas fontes externas, mais distante você fica de si mesmo. Esse erro invisível não é um erro consciente, não é uma falha deliberada. Ele surge em momentos de confusão, de insegurança, de dor. Ele surge porque o mundo ao seu redor muitas vezes não valoriza a voz interna, a quietude que traz clareza. Mas é fundamental entender que ao fazer isso, você está se afastando do seu poder pessoal. Você está entregando o controle das suas escolhas, da sua jornada, para algo ou alguém fora de você. E, ao fazer isso, perde a capacidade de ser verdadeiramente guiado por sua própria sabedoria. Parece contraditório, não é? Procurar por respostas fora de si quando, na verdade, as melhores respostas vêm de dentro. Mas essa é a essência do processo. Quando você começa a ouvir sua própria voz, começa a perceber que já sabia o que precisava saber, que já possuía todas as ferramentas para lidar com as situações que enfrenta. O poder está em você, e ele nunca esteve em outro lugar. Ele não está em um livro, nem em uma palestra, nem em um conselho dado por outra pessoa. Ele está em você, na quietude, na introspecção, na calma que você pode encontrar ao parar de procurar. E essa é a chave. Quando você começa a ouvir, quando você começa a confiar na sua própria verdade, o caminho se torna mais claro. Não é mais sobre procurar incessantemente. É sobre perceber que o que você já possui, o que você já sabe, é suficiente. Você não precisa mais buscar fora. Você precisa, sim, confiar em si. E quando você confia, quando se permite ouvir, o caminho se desvela com naturalidade, com suavidade. A resposta chega. E nesse momento, você entende que o que você procurava sempre esteve aí, dentro de você. Manifestação. O poder da intenção versus controle excessivo. A manifestação, esse processo tão falado e ao mesmo tempo incompreendido, é frequentemente confundida com a ideia de que devemos controlar tudo, planejar cada passo e forçar o universo a se alinhar com os nossos desejos. Nos ensinam que para que algo aconteça, precisamos de ação, de estratégia, de esforço. E embora a ação seja importante, a verdadeira chave da manifestação não está no controle, mas na intenção. A intenção é o que direciona a energia, o que cria a vibração que nos alinha com o que queremos. Mas o controle excessivo é um obstáculo, uma barreira invisível que nos afasta da verdadeira manifestação. Quando tentamos controlar demais, quando tentamos dirigir cada aspecto do processo, a energia se torna densa, pesada. O controle cria tensão. Ele cria uma sensação de que algo deve ser forçado, que tudo deve acontecer de uma certa forma, dentro de um certo tempo. Isso não é alinhamento. Isso não é confiança. O que acontece então é que a resposta que você busca se torna cada vez mais distante. Por quê? Porque você está tão focado no como, no quando, que perde o foco no que realmente importa. A vibração da sua intenção. A confiança de que o que você deseja já está em processo de manifestação. Imagine que você está tentando plantar uma semente. Você não pode controlar o tempo que ela levará para brotar. Você pode apenas cuidar dela, oferecer as condições ideais para que ela cresça. A água, a luz, o solo.
Essas são as coisas sobre as quais você tem controle. Mas o crescimento em si, o quando e o como a planta aparecerá, é um processo natural, algo que você não pode forçar. A manifestação é assim. Você coloca a sua intenção, mas depois precisa permitir que o universo faça o seu trabalho, com a certeza de que, assim como a planta, o que você semeou se manifestará no tempo certo. A verdadeira força está em permitir que o processo aconteça, sem pressa, sem o peso da expectativa. E quando liberamos o controle, algo mágico acontece. A vida começa a se mover para nos trazer aquilo que pedimos. Isso não significa que não devemos agir, não significa que devemos esperar passivamente. A ação é importante, mas ela deve vir da confiança, da calma, da certeza de que o caminho já está sendo traçado, mesmo que não o vejamos de imediato. Quando paramos de tentar controlar tudo, quando soltamos as rédeas, a manifestação acontece de uma forma mais fluida, mais natural. A confiança na manifestação é confiar no tempo certo. É saber que tudo está acontecendo no momento perfeito, mesmo que não possamos entender exatamente como. É perceber que, ao soltar o controle, estamos dando espaço para que o universo, a vida, ou a energia cósmica, ou como você preferir chamar, alinhe-se conosco. Quando você libera a necessidade de controlar, você cria espaço para o fluxo da vida. Você cria espaço para o inusitado, para a sincronicidade, para as respostas que você não sabia que estavam chegando. E nesse espaço de confiança, a manifestação se torna mais do que apenas um desejo realizado. Ela se torna um reflexo da sua capacidade de confiar na dança da vida, de confiar que, ao soltar o controle, você se coloca em harmonia com o que é. A manifestação, então, não é sobre forçar, mas sobre ser. Não é sobre apressar, mas sobre confiar. E quando você começa a entender isso, as respostas começam a surgir de forma mais clara, mais tranquila, porque você já não está mais lutando contra a correnteza. Você está flutuando com ela, permitindo que ela te conduza para onde você precisa ir. O poder da manifestação está na sua capacidade de se entregar ao processo, de permitir que sua intenção seja lançada e, então, confiar que ela encontrará o caminho para se concretizar. A armadilha da urgência. Pressa impede a manifestação. Em algum momento, todos nós já sentimos a urgência. Aquele desejo ardente de que as coisas aconteçam agora, de que a resposta chegue imediatamente, como se o tempo fosse nosso inimigo e a única solução fosse a pressa. Queremos resultados rápidos, respostas instantâneas, e nos frustramos quando as coisas não acontecem no tempo que imaginamos. A urgência se infiltra em nossa mente e nos faz acreditar que, se não tivermos as respostas agora, se não tivermos o que desejamos em um curto espaço de tempo, algo está errado. Essa urgência, no entanto, é uma das maiores armadilhas que podemos cair quando estamos tentando manifestar algo em nossas vidas. A pressa, em si, não é algo negativo. Ela é humana, é natural, mas quando ela se torna uma pressão constante, ela começa a agir contra nós. Quando estamos apressados, estamos vibrando em um estado de ansiedade. A ansiedade cria um campo energético que está em constante desarmonia com o que realmente desejamos. Estamos, por assim dizer, pedindo algo enquanto, ao mesmo tempo, estamos nos distanciando da frequência que permitiria que aquilo se manifestasse. A urgência vem de uma falta de confiança no processo. Ela vem da crença de que precisamos controlar o tempo e, ao fazer isso, estamos em um estado de resistência. A resposta não chega porque estamos vibrando na expectativa do agora e não permitindo que o tempo se desenrole naturalmente. Quando a pressa toma conta, nós nos desconectamos da paciência necessária para confiar que as coisas acontecem no tempo perfeito. O universo, a vida, o processo de manifestação não tem pressa. Eles funcionam no ritmo natural das coisas. E, quando nós forçamos um ritmo que não é o nosso, nos afastamos do nosso alinhamento. A manifestação exige uma entrega, exige uma confiança profunda de que o que está vindo já está a caminho, mesmo que não o vejamos imediatamente. Não é sobre esperar sem fazer nada, é sobre agir com a certeza de que, no devido tempo, o que pedimos será entregue. A citação de Greg Braden que diz: "A paciência não é esperar passivamente por algo, é saber que a resposta está a caminho e que estamos vibrando em harmonia com ela." Captura exatamente a essência disso.
A paciência não é passividade. Não é sobre ficar parado, aguardando. A paciência é confiar no processo, é saber que tudo está acontecendo de acordo com um plano maior, que muitas vezes nós não conseguimos ver completamente. Quando liberamos a urgência, abrimos espaço para a confiança. E é essa confiança que nos conecta com o que queremos manifestar, porque é através da confiança que nos alinhamos com o que está em sintonia com o nosso desejo. Imagine por um momento que você está esperando por um presente, algo que você sabe que está vindo para você. Você não está constantemente checando a porta para ver se ele chegou. Você não está ansioso, olhando para o relógio, sentindo a pressão de que o presente tem que ser entregue agora. Não. Você sabe que ele chegará, e com essa certeza você relaxa. Esse é o estado de espírito necessário para a manifestação. Não é sobre a ansiedade, é sobre a certeza tranquila de que aquilo que você pediu, aquilo que você deseja, já está a caminho. Quando você solta a necessidade de controlar o tempo e a chegada das coisas, você cria o espaço para que o presente chegue até você. Portanto, a urgência não é a chave. A confiança é. A confiança no processo, no tempo perfeito, na sincronicidade. Quando você começa a se libertar da pressão do agora e se entrega ao fluxo natural das coisas, as respostas começam a surgir com mais clareza. Você já não está mais esperando com ansiedade. Você está aguardando com a paz de quem sabe que tudo está se desenrolando de acordo com o plano maior, um plano que muitas vezes nos escapa, mas que, se olharmos de perto, veremos que está perfeitamente orquestrado. Liberar a urgência é liberar o medo. E ao liberar o medo, você permite que as respostas fluam com facilidade, com leveza e, finalmente, com a certeza de que aquilo que você deseja já está a caminho. Reprogramação mental. Como ajustar sua frequência vibracional. A mente é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser o nosso maior aliado ou o nosso maior obstáculo, dependendo de como a usamos. Muitas vezes, somos moldados pelas crenças que adquirimos ao longo da vida. Crenças que não foram escolhidas conscientemente, mas que, de alguma forma, se fixaram em nossa mente, influenciando a forma como vemos o mundo e como interagimos com ele. Essas crenças limitantes criam uma frequência vibracional que nos mantém presos a padrões antigos, padrões que nos impedem de avançar, de manifestar o que desejamos. Mas o que muitos não sabem é que, ao reprogramarmos nossa mente, podemos alterar essa frequência. Podemos mudar a forma como vibramos e, ao fazer isso, mudar a realidade que experimentamos. A chave para essa transformação está na conscientização. Quando tomamos consciência das nossas crenças limitantes, começamos a entender como elas moldam a nossa vida e como elas nos afastam do nosso verdadeiro potencial. No entanto, o simples ato de reconhecer essas crenças não é suficiente. A verdadeira mudança acontece quando decidimos reprogramar a nossa mente, substituindo crenças antigas por novas, crenças que estão em harmonia com o que desejamos criar. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo que exige paciência, repetição e dedicação. A prática constante de afirmações, visualizações e meditações pode ajudar a ajustar a nossa frequência vibracional. Essas práticas não são apenas formas de distração ou autossugestão. Elas são ferramentas poderosas para alterar as crenças subconscientes e mudar o nosso campo energético. Quando você se dedica a essas práticas, você começa a criar um novo padrão de pensamento, um novo estado mental que está mais alinhado com o que você deseja manifestar. E ao fazer isso, você começa a atrair experiências, pessoas e oportunidades que estão em sintonia com essa nova frequência. Uma das formas mais eficazes de reprogramar sua mente é a meditação. Durante a meditação, você pode acessar um estado profundo de relaxamento, onde sua mente está mais aberta e receptiva a mudanças. Ao visualizar o que você deseja e sentir a emoção de já ter alcançado esse desejo, você está, na verdade, criando uma nova realidade em sua mente. E ao fazer isso repetidamente, você começa a reprogramar sua mente para acreditar que o que você deseja já é possível. Isso não significa que você deve ignorar os desafios ou os obstáculos que surgem, mas
Ao alinhar sua mente com a certeza do que você quer, você começa a criar um campo energético que atrai as circunstâncias necessárias para a manifestação. A mudança de crenças ocorre através da repetição. Não é algo que acontece instantaneamente, mas sim ao longo do tempo, à medida que você vai substituindo pensamentos antigos por pensamentos mais alinhados com sua verdade e seus desejos. A prática constante é o que vai ajustar sua frequência vibracional. Quanto mais você se dedica a esse processo, mais fácil se torna manter sua mente em sintonia com o que você quer criar. E à medida que sua mente se alinha com suas intenções, a realidade ao seu redor começa a refletir isso. Os bloqueios começam a desaparecer. As portas começam a se abrir. As respostas começam a chegar. Lembre-se, a mente não é uma coisa fixa. Ela está em constante movimento. E você tem o poder de moldá-la. Você pode escolher o que pensa, o que acredita e, mais importante ainda, como você se sente em relação a isso. Ao mudar sua vibração interna, você cria uma nova realidade externa. O segredo está em alinhar a sua mente com aquilo que você deseja. E ao fazer isso, começar a atrair para a sua vida tudo o que está em harmonia com essa nova frequência. É como se você estivesse sintonizando sua rádio interna na estação certa. E ao fazer isso, você começa a ouvir as respostas, as oportunidades e as experiências que estavam esperando para chegar. O silêncio como ferramenta poderosa. Ouvir além das palavras. Vivemos em um mundo de constante barulho. O som das vozes, dos pensamentos, das preocupações e da agitação diária preenche o espaço onde deveria haver calma. Estamos rodeados por estímulos o tempo todo, e muitos de nós nos acostumamos tanto com esse barulho que nem percebemos mais o quanto ele nos distrai de nossa essência mais profunda. Mas, e se eu te dissesse que no silêncio, nesse espaço de quietude, reside uma das chaves mais poderosas para a compreensão de si mesmo? O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é uma ferramenta poderosa que nos permite acessar um nível mais profundo de sabedoria. Um lugar onde as respostas que procuramos já estão esperando por nós. Quando falamos sobre o silêncio, não estamos nos referindo a um silêncio superficial, aquele que simplesmente é a ausência de palavras ou ruídos. Estamos falando de um silêncio profundo, aquele que se encontra além do barulho externo, que nos permite ouvir o que está dentro de nós, o que nossa alma está tentando nos dizer. Esse silêncio não é uma ausência, ele é uma presença. Ele é a capacidade de ouvir o que está além das palavras, além dos pensamentos que frequentemente dominam nossa mente. Ele nos conecta com a nossa sabedoria interior, com a verdade que já habita em nós, mas que fica ofuscada pela correria do mundo. Imagine por um momento que você está tentando ouvir uma música no rádio, mas o aparelho está sintonizado em uma estação errada. Você pode ouvir sons, pode até captar alguns fragmentos da melodia, mas a música completa não chega. O silêncio é como ajustar a sintonia, é como afinar o rádio para que ele capte a estação certa, para que você consiga ouvir a resposta clara que sempre esteve lá. Da mesma forma, quando conseguimos silenciar nossas mentes, conseguimos sintonizar nossa energia com a resposta que já pedimos, mas que não conseguíamos perceber devido ao excesso de ruídos internos e externos. No silêncio, conseguimos acessar uma sabedoria que vai além da lógica. Não se trata de um raciocínio intelectual, mas de uma percepção profunda, intuitiva, que surge quando deixamos de lado as perguntas e as dúvidas incessantes. Quando paramos de buscar respostas fora, quando paramos de olhar para o mundo em busca de validação, podemos então ouvir nossa própria verdade, ouvir as orientações que vêm de dentro, com clareza e precisão. Esse silêncio é como um canal direto para o nosso ser mais profundo, que sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser dito, o que precisa ser vivido. A habilidade de ouvir o silêncio não vem de um esforço forçado, mas de uma prática constante de desacelerar. Quando conseguimos diminuir o ritmo, quando conseguimos parar por um momento e simplesmente estar, sem pressa, sem agenda, estamos abrindo a porta para essa sabedoria interior. Não é algo que podemos apressar ou controlar, mas algo que se revela quando nos permitimos estar presentes no momento, no agora.
sem pressa de chegar a lugar algum. A chave está em soltar o controle, em parar de tentar entender tudo de forma racional e simplesmente permitir que as respostas venham. Esse silêncio não é vazio, ele é profundo, rico em possibilidades. É nesse espaço que conseguimos acessar nossas emoções mais profundas, aquelas que estão escondidas por trás das camadas de pensamento e julgamento. É no silêncio que podemos perceber nossos medos, nossas inseguranças, nossas crenças limitantes e, ao fazer isso, começamos a desafiá-las. Quando conseguimos ouvir o que está além das palavras, conseguimos nos conectar com nossa verdadeira essência, e isso nos guia para as respostas que buscamos. Portanto, ao invés de continuar a buscar freneticamente por respostas, comece a silenciar o ambiente ao seu redor e dentro de você. Crie espaço para o silêncio. Permita que ele o guie para a sabedoria que já existe dentro de você. Quando você começa a ouvir além das palavras, começa a perceber que tudo o que você procura já está dentro de você. O silêncio, então, se torna não apenas uma ferramenta, mas a ponte que liga você à sua própria verdade. E ao seguir essa verdade, você se encontra no caminho certo, alinhado com o que você realmente deseja. Revelação final. O que acontece quando finalmente nos libertamos da pressa e da busca incessante por respostas? Há uma verdade profunda e transformadora que só se revela quando paramos de procurar desesperadamente por respostas externas. Quando finalmente nos libertamos da pressa, da ansiedade e da busca incessante por algo fora de nós, começamos a perceber que, na realidade, já temos tudo o que precisamos. A resposta que tanto procuramos, o caminho que desejamos seguir, a paz que desejamos sentir, tudo isso está dentro de nós, esperando para ser descoberto. A grande revelação acontece quando entendemos que não precisamos mais correr atrás de respostas, mas sim aprender a confiar em nossa própria sabedoria interior, aquela que sempre esteve lá, quieta, paciente, aguardando o momento em que estaríamos prontos para ouvi-la. Esse é o paradoxo da vida. A busca incessante por algo, por uma resposta, por uma solução, é muitas vezes o que nos afasta do que procuramos. A pressa, a ansiedade, a necessidade de controlar tudo isso nos desconecta daquilo que já está disponível para nós. Mas quando paramos de lutar, quando paramos de procurar e simplesmente permitimos que as coisas se desenrolem, a verdadeira magia acontece. Não porque algo externo se manifesta de imediato, mas porque, nesse espaço de quietude, conseguimos perceber que tudo o que precisávamos já estava ali. E ao perceber isso, a paz começa a se instalar. A pressão desaparece. E finalmente, você consegue ver claramente o que antes estava escondido. Quando nos libertamos da necessidade de ter todas as respostas agora, passamos a confiar no processo, na sabedoria do universo e na sabedoria que já existe dentro de nós. A resposta que você tanto procurava não é algo distante, algo que você precisa alcançar. Ela é algo que você precisa perceber, algo que você precisa reconhecer em si mesmo. É como se, ao parar de correr, você finalmente encontrasse o que estava diante de seus olhos o tempo todo. O que você realmente deseja não está fora de seu alcance. Ele nunca esteve. Ele está dentro de você, esperando para ser visto, ouvido, sentido. A paz que você busca não é um lugar a ser encontrado em algum momento no futuro. A paz que você procura é agora. É o momento em que você solta a necessidade de ter tudo sob controle, de ter todas as respostas prontas. E ao fazer isso, ao soltar a pressão, você começa a se alinhar com o que já está em harmonia com o seu ser. E é nesse alinhamento, nesse espaço de confiança, que as respostas começam a se revelar. A vida começa a fluir e, de repente, você percebe que tudo o que você já queria, tudo o que você já precisava, está aqui. A grande revelação não é que você finalmente encontrou uma resposta específica, mas que você encontrou algo mais profundo. Você encontrou a confiança em si mesmo. Você encontrou a capacidade de confiar no processo da vida. E essa confiança é a chave para manifestar tudo o que você deseja. Você não precisa mais procurar fora de si. Você não precisa mais se apressar. A resposta já está aí, em você. E ao perceber isso, você começa a perceber também que a jornada,
o processo de descoberta, é tão valioso quanto o próprio destino. É esse espaço de libertação que nos permite viver plenamente, em harmonia com o que é, com o que já temos e com o que está a caminho. Quando você finalmente se desapega da busca frenética por respostas, você se conecta com a sua própria sabedoria. E nessa conexão, a vida começa a se revelar em sua forma mais bela, mais tranquila e mais verdadeira. E isso, querido amigo, é a verdadeira manifestação, não de algo externo, mas de um estado interno de paz e confiança, de saber que tudo o que você precisa já está dentro de você.